Abra sua Bíblia, então, em Romanos, é o que nós vamos estudar hoje. Eu disse que nós íamos começar, então, a estudar as cartas de Paulo, e a primeira dela é a carta que ele escreve, então, aos Romanos. Deixa a tua Bíblia aberta aí no livro de Romanos, e o tema da minha mensagem, qual a nossa maior carência? Qual a nossa maior carência? Se eu te perguntasse qual é a sua carência, a sua maior carência, o que você me responderia? E não precisa me responder. Todos nós somos homens carentes, e homens aqui no sentido geral. Nós temos carência de amor, temos carência de atenção, temos carência de afeto, temos carência de afago, alguns mais, outros menos, mas todos nós temos carência. Quando, desde muito pequeno, desde criança, que nós já descobrimos que essas carências, quando elas são supridas, isso é um momento gostoso. Por isso é que a gente gosta de abraço, de toque, de estar junto, porque nós somos pessoas com carência em todos os sentidos. Foi feita uma pesquisa do Ibope, e não é uma pesquisa nova, uma pesquisa de 2012, que mostrava exatamente isso. Qual era essa carência, como é que isso funciona entre os brasileiros? Interessante, 62% da população considera o afeto importante. Então, mais de 50%, 62% da população considera que suprir essa carência é algo importante, é fundamental para as suas vidas. 35% afirmou que recebeu muito carinho na vida. Então, 35% da população afirma que é alguém com as suas carências supridas. 28% declarou não ter recebido nenhum afeto. Imagina que triste. Quase 30% da população declarou que não recebeu nenhum tipo de afeto, de carinho, de expressão. E 21% dos brasileiros confessou que nunca teve nenhuma ou não tem no seu dia a dia manifestações de carinho a ninguém, ou seja, ele vive e não manifesta isso, ele não está preocupado se ele precisa cumprir ou suprir essa carência de alguém, mas ele vive a sua vida não dando importância a isso. Alguns psicólogos dizem que receber carinho é igual à fonte de combustível do ser humano, ou seja, esse recebimento de carinho é que nos faz continuar caminhando, andando, ou seja, é o nosso espaço aonde entra esse combustível. Então, todos nós temos carência, todos nós. Eu tenho carência, você tem carência, todos nós somos carentes e temos as nossas carências. Mas a pergunta é o que nós fazemos quando entendemos que temos essas necessidades, sejam elas reais ou imaginárias, sentidas ou não sentidas, porque às vezes nós somos carentes e não percebemos. Você deve conhecer pessoas extremamente carentes, e o tempo todo você tem que estar enchendo o tanquinho dessa pessoa, porque ela parece que a carência não acaba nunca, e às vezes a pessoa nem percebe isso, às vezes ela nem sente isso. Mas como nós reagimos? Como é que nós nos comportamos? De que forma nós lidamos com as nossas carências, se todo mundo, de alguma forma, as tem? Como é que nós lidamos de forma real com esse tipo de situação? O site da CNN Brasil publicou uma matéria dizendo assim: carência por like, quando você posta lá a sua foto, você posta algo interessante, diz assim, carência por like está quimicamente relacionada ao vício, alerta especialista. Eles fizeram uma pesquisa e fizeram um estudo e entenderam que a carência que o ser humano hoje tem por like é exatamente a mesma carência que ele teria por um outro vício que ele possa ter. Então, imagine uma pessoa viciada em algo que ele fica ansiando por suprir o seu vício. Hoje o like é a mesma coisa. Hoje os cientistas declaram que postar alguma coisa e esperar o like vai para uma área do teu cérebro que é a mesma onde se estabelece os vícios. Então, olha onde nós chegamos. Ou seja, a minha carência, às vezes, é suprida pela quantidade de likes. Se eu olhar lá e falar, nossa, arrebentei, hein? Aí eu fico feliz. Mas se não tiver like, aí vai a tristeza. Carência, nós somos pessoas carentes. E cada época, ou cada período, cada década, essas carências talvez sejam supridas. E agora fica claro para todos nós, basta olhar que as redes sociais hoje talvez seja o lugar onde as pessoas mais busquem suprir as suas carências. Por isso que a questão aí do estudo mostra exatamente que o like é algo que faz com que as pessoas se sintam valorizadas,
Então, querido, se você está dependendo de like, aí fique esperto, né? Se você está postando alguma coisa aí, então pede para o povo, fala, gente, quando eu postar, enche de like para eu ficar, pelo menos, suprido aqui, né, da minha carência. Mas essa é a ideia. Então, qual é a principal carência? Então, se nós pensarmos, então, deixe de pensar em você, qual é a principal carência do ser humano? Né? Então, se nós pudéssemos mudar a pergunta, qual é a principal carência do ser humano? Amados, e eu quero responder essa pergunta indo para a palavra. Afinal de contas, eu e você, crentes em Cristo Jesus, temos a palavra como a nossa regra de fé e prática. Então, essa palavra também responde como é que as nossas carências podem ser supridas. Essa palavra responde qual é a maior carência do ser humano. Será que é de like? Será que é de abraço? Abraço da Toninha, que todo mundo tanto gosta. Não é? Será que é o hambúrguer do Omena, que é tão bom? Não é? Nós temos carência e somos supridos de alguma forma. Mas qual é a maior carência do ser humano? Então, vamos para a palavra de Deus, vamos pensar nisso na palavra de Deus. E eu quero pensar através da carta que Paulo, então, escreve aos Romanos, e esse é o motivo da nossa mensagem nessa manhã. Então, essa é a carta que nós vamos estudar juntos. E de antemão, queridos, a carta de Paulo aos Romanos responde e nos mostra que a maior necessidade do ser humano é de justiça. Não da justiça humana, não dessa justiça que está aí, que a cada dia nós temos visto que ela está mais podre. Infelizmente, é a realidade. Quando você olha para a justiça do homem hoje no nosso país, você acredita nessa justiça? É difícil, não é? Porque nós percebemos que é uma justiça hoje enviesada, é uma justiça corrompida, é uma justiça que, ao invés de decidirem na forma da lei, decidem de acordo com quem solicita essa justiça, ou de quem apela à justiça. Aí é outro tema, outro assunto, mas não é essa justiça. A carta de Paulo aos Romanos mostra que a maior necessidade do ser humano é da justiça de Cristo. Essa é a justiça que nós vamos estudar nessa manhã. Então, a nossa maior carência, a minha e a sua, é sermos justificados. E esse é o tema principal dessa carta. Declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Essa é a nossa maior carência. E o declarado justo aqui não é justificar algo, não é quando você, por exemplo, tinha que fazer alguma coisa e não fez, ou você chega atrasado num determinado lugar e você justifica. Essa é uma justificativa, uma justificação que não é a mesma que Paulo está dizendo aqui. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, essa justificativa, nos declarar justos, de fato, é este ato de Deus declarar uma pessoa justa com base na fé em Jesus Cristo. É isso que Paulo vai nos ensinar e é isso que eu quero que você acompanhe comigo em toda esta carta que ele escreve então aos Romanos. Esse é o tema principal da carta, é quando o Senhor te declara justo, a partir de Cristo Jesus. Essa justiça que é a nossa maior necessidade, nossa maior carência, aquilo que nós mais precisamos. Talvez a maioria de nós nem tenha entendido isso ainda na caminhada cristã, mas é essa nossa necessidade que precisa ser suprida. Essa carta de Romanos, ela traça, de fato, a história do Evangelho. Ela começa falando das boas novas de Deus, depois ela fala da condenação à glorificação, desde quando o homem é condenado pelo pecado até o momento da sua glorificação. Passa pela justificação, que é exatamente o que eu estou dizendo, ou seja, quando Deus pega eu e você, pecadores, condenados ao inferno, Ele nos justifica através de Jesus Cristo, nos torna justos na presença de Deus. E leva essa carta e termina falando sobre a santificação desse pecador, sou eu e você. Como é que nós podemos viver uma vida santificados pelo Senhor? Tem 16 capítulos, eu pedi que você lesse, espero que você tenha lido nesta semana a carta aos Romanos, tem 433 versículos, esse é toda a estrutura desta carta. Então, ela tem dois momentos bastante interessantes que nós poderíamos dividir. Do capítulo 1 ao 11, trata exatamente de como Deus salva qualquer pecador por meio de Cristo Jesus. Isso é fantástico, isso é lindo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai falar exatamente disso. Como é que Deus salva qualquer pecador? Qualquer pecador significa eu e você. Significa que não importa o que você tenha feito no passado, mas se você se rendeu aos pés de Jesus, Ele te salva.
Então, nesses 11 primeiros capítulos, Paulo trata sobre isso. Depois do 12 ao 16, ele vai expor de uma forma muito prática como é que este novo povo, como é que eu e você podemos viver para a glória de Cristo nesse velho mundo cheio de pecado, não é? Ou seja, nos salva, não importa do nosso pecado, nos justifica e nos ensina como viver uma vida que glorifique o nome do Senhor nesse velho mundo que está aí cheio de pecado. Esse é o teor dessa carta que a gente vai brevemente, porque, amados, não dá em 40, 50 minutos para a gente ver esta carta com profundidade. Por isso que eu quero que você leia, por isso que eu quero que você, durante essa semana, se aplique um pouco mais em estudar Romanos, que é uma carta fantástica. Quem escreveu essa carta? Paulo. Não é? Paulo escreve essa carta, ele começa a carta deixando isso muito claro, quando ele diz aí no verso 1 do capítulo 1, ele diz assim: eu, Paulo, então ele já se identifica, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Então ele já deixa claro, de imediato, não há dúvida da autoria, que é Paulo que escreve essa carta. Não é? E quem redige a carta, Paulo dita, e Tércio é quem escreve, literalmente, escrever a carta é Tércio, mas quem dita para Tércio é Paulo. Lá na própria carta de Romanos, no último capítulo, aí no capítulo 16, verso 22, Tércio diz isso: eu, Tércio, que escrevo esta carta, não é, para Paulo, também envio minhas saudações no Senhor. Então, dizendo assim, olha, eu, Tércio, que escrevi, Paulo foi ditando, eu escrevi, envio as minhas saudações para os meus irmãos. Então, só fica claro que Tércio escreve, Paulo dita, portanto, a carta é de autoria paulínea. Isso fica claro desde o início. Paulo escreve essa carta para os irmãos de Roma. Paulo não era alguém familiar para os irmãos de Roma, nem ao contrário. Paulo não tinha ido a Roma, ele não tinha chegado a Roma. Portanto, Paulo e os irmãos de Roma não eram conhecidos, mas eles sabiam um do outro. Paulo, com certeza, já era muito conhecido entre os irmãos romanos, então ele escreve essa carta para a igreja de Roma, mesmo sem nunca ter ido a Roma, mesmo sem ter tido um tempo com os irmãos romanos. Você vai ver, se você lê a carta, que em vários momentos ele fala assim, olha, desejo muito estar com vocês, quero muito ir aí, quero muito encontrá-los, quero muito levar vários romanos a Cristo. Paulo tinha esse desejo muito forte no coração, até porque Paulo se considerava um devedor do povo, por aquilo que ele havia vivido, né, que eu preguei domingo passado, e se você não estava aqui, eu te recomendo a assistir a mensagem. Paulo se considerava um devedor, então ele de fato, ele queria ir nos lugares para pregar o Evangelho, né? É interessante porque eu conheço algumas histórias de pessoas que, quando se convertem, elas fazem um caminho reverso, elas voltam em lugares onde elas passaram pedindo perdão para as pessoas. Eu servi como pastor, o pastor Marquinhos, eu posso citar o nome dele, a Toninha lembra muito bem, foi meu pastor durante muito tempo, e o Marcos teve um estilo de vida muito complicado até se converter. E eu pude participar, eu e a Toninha, do início do ministério do pastor Marcos, tem uma igreja aqui na Industrial, e eu lembro que o Marcos, em várias ocasiões, ele reunia pessoas, não é? Eu não vou abaixar para pegar, nós não vou passar vergonha, deixa a caneta aí no chão, porque, não é, Fernando, depois você pega para mim para não ficar chato, você já está na mesma altura aí. Então, o Marquinhos, ele fazia isso, eu lembro que ele foi até a família, a Toninha vai lembrar disso, reuniu os pais, pediu perdão para os pais pelo tipo de vida que ele havia vivido. Paulo tinha isso no coração dele, ou seja, ele se considerava devedor daqueles que ele havia prejudicado. Então, no coração de Paulo, qual era o maior presente que ele podia dar para alguém? Cristo Jesus. Então, amados, qual é o maior presente que você pode dar para alguém? Cristo. O que você pode dar para as pessoas que você causou prejuízo no passado? Né? Mateus, que devolveu, né, o dobro, 2, 3, 4 vezes, mas não é uma questão financeira, porque isso passa. Então, aprenda com Paulo, se você causou alguma coisa a alguém, o maior presente que você pode dar para essa pessoa é ir lá e falar assim, me perdoa, porque naquele momento, naquele momento da minha vida eu não conhecia Jesus, eu vivia uma vida equivocada, mas hoje eu conheço um Deus que é perdoador, um Deus que me salvou, um Deus que me restaurou, um Deus que me deu o prazer de viver, e eu quero, em nome de Jesus, te apresentar esse mesmo Deus. É isso que Paulo, então, quando ele escreve aos irmãos de Romanos, ele tem
esse sentimento. Eu quero estar no meio de vocês porque eu causei tanto mal à igreja que eu quero estar no meio de vocês para fazer alguma coisa diferente do que eu fiz até então. Paulo sabia que os irmãos de Roma davam exemplo, né, da sua fé, tanto que ele disse que a fé dos irmãos de Roma era comentada em todo mundo, também está aí na carta. Se essa fé desses homens era comentada em todo mundo, é porque eles eram um exemplo de pessoas que caminhavam em fé, que praticavam os ensinamentos que haviam aprendido. Ninguém sabe explicar como começou a igreja de Roma. Alguns historiadores, pesquisadores acreditam que lá no Pentecoste, lembra lá em Atos, quando acontece o Pentecoste, e os discípulos começam a falar em línguas estranhas, e aqueles que estavam ali entendiam na sua própria língua. Então, alguns historiadores entendem ou acreditam que ali tinham romanos que saem naquele momento, voltam para Roma e começam uma igreja em Roma. Então, não há uma explicação, não há não há algo claro de como essa igreja começou, mas o mais importante não é como é que ela começou, mas o que se tornou a igreja de Roma, ser conhecida no meio, ali na igreja primitiva, como um povo de muita fé. Então, Paulo também informa nessa carta aos irmãos de Roma que ele anseia por vê-los, por visitá-los. Eu já disse isso para você. Ele escreve essa carta também, quais as razões dessa carta que ele escreve aos romanos. Ele apresenta argumentos muito sólidos nessa carta, que explica o evangelho cristão, e usa aqui, amados, o argumento para se apresentar e se dirigir aos leitores de uma forma muito pessoal. Algumas coisas que estavam acontecendo ali, e Paulo então escreve para corrigir isso. Exatamente para corrigir. Então ele escreveu para corrigir acusações e erros dos opositores judaizantes. Existia um grupo de judeus convertidos, e esses judeus judaizantes, eles queriam imputar aos irmãos práticas judaizantes que não eram mais necessárias. Então, Paulo, quando escreve, ele escreve para corrigir essas coisas, explicando as facetas da fé cristã, essa nova faceta, numa mensagem muito objetiva, muito direta. Então, ele escreve exatamente para corrigir um equívoco que existia naquele momento. Então, ele expõe as doutrinas do Evangelho, que estão no centro dessa fé cristã, ou seja, que devem ser centrais na nossa caminhada. No Pacto de Fé Batista, eu li várias dessas doutrinas que nós temos que seguir, que acompanhar, porque é o que nós acreditamos. Ou seja, Paulo então escreve mostrando uma igreja verdadeiramente cristã, baseada nos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, baseada nos profetas, ela deve seguir desta forma. É este o motivo da carta de Paulo aos irmãos de Roma. E por isso que ela é tão sistemática. Se você for observar, a carta de Paulo é uma carta que te dá uma aula do início ao fim, se você for cuidadoso na sua leitura. Tanto que no verso 17, ele diz assim do capítulo 16. Olha que interessante no verso 17, pode colocar na tela, Romanos 16, versos 17 e 18. Ele diz assim: e agora, irmãos de onde? De Roma, peço-lhes que tomem cuidado. Então, Paulo está alertando esses irmãos. Depois de toda a narrativa, e você vai ver alguns trechos dessa narrativa, ele diz assim: peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fique longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas aos seus próprios interesses, e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulações. Parece hoje em dia, né? E é interessante, e eu disse para os meninos que agora o interessante é uma palavra do Luiz me dá licença de usar o interessante, é que, amados, eles não tinham a informação que nós temos hoje. Nós precisamos louvar a Deus pela vida de um Paulo, que escreve colocando ordem, dando direção, porque eles não tinham. Hoje nós temos a palavra. Hoje, qualquer coisa que foge dessa palavra, ou seja, alguém falou alguma coisa que não é bíblica, fala: não, estou fora. Totalmente, porque isso não tem nada a ver com... Mas naquela época? Naquela época você não tinha essa informação, você tinha a conversa que ia de pessoa para pessoa, os comentários do que aconteciam de pessoa para pessoa. Ou seja, claro que esses irmãos de Roma, com essa fé que eles demonstravam, com esse carinho por Jesus que eles demonstravam, podiam ser enganados, porque eles estavam sedentos.
Eles estavam aguardando a volta do Senhor, que era iminente para eles. Eles estavam ali na expectativa. Então, tudo aquilo que eles ouviam podia ser interpretado alguém, não é, com má índole, usando de tudo aquilo para benefício próprio. Então, por isso que Paulo escreve de uma forma muito didática, assim, olha, é assim que vocês têm que caminhar. Amados, é por isso que eu e você não podemos abrir mão dessa palavra. Porque é inconcebível hoje nós vivermos uma vida equivocados. Inconcebível. Não é possível eu e você vivermos uma vida equivocados, se nós temos a palavra que nos orienta. Nós estamos fazendo o curso Cada Homem um Guerreiro, e você pode perguntar para qualquer um deles que está fazendo, desde o início. É impressionante como nós começamos lá, vida com Deus, estamos caminhando durante todo o ano nisso. Não tem um assunto que nós estamos tratando lá que não seja bíblico e que não nos leva a uma avaliação profunda da nossa vida na palavra, ou seja, é ela que é o nosso manual. Então, se você me disser assim, pastor, eu estou fazendo um monte de besteira na minha vida, é porque você não lê, porque você não busca conhecimento, porque está aqui, não é segredo. E quando eu leio uma carta como essa, e essa semana eu dediquei bastante tempo à carta de Romanos, eu falei, gente, como é que nós podemos ainda estarmos cometendo alguns equívocos, e a palavra é tão clara nesse sentido? Impressionante, é porque não queremos fazer a coisa correta, porque não queremos viver de acordo com a palavra. Nós tomamos uma decisão, nós não queremos, porque se quisermos de fato, é só colocar em prática. Então, Paulo escreve exatamente para isso. Então, ele escreveu, e o segundo ponto, para assegurar que a igreja o recebesse bem em Roma, né, e que apoiasse o projeto dele na Espanha. Então, outro motivo da carta foi, claro, como eles não o conheciam só de ouvir falar, ele começa então a dizer para eles, eu quero passar por aí, eu quero ter um tempo com vocês. Basta observarem nos versos 23 e 24 do capítulo 15, 23 e 24 do 15, ele diz assim, mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitar. Ele diz assim, olha, daqui a pouco eu vou aí visitar vocês. Planejo ir à Espanha, ele diz no 24, e quando for, espero passar por Roma, e depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Paulo é rapidão, eu gosto de Paulo porque ele é rapidão. Sabe o que é esse ajudar com a viagem aqui, amado? Não era só servir um café, um bolinho, não. Era, ajudar para que ele continuasse viajando e fazendo a missão. Era isso. Então ele escreve, orienta e diz assim, olha, estou ansioso para passar aí. E quando passar, me recebam bem e também me ajude a cumprir a missão. Afinal de contas, a fé de vocês já é algo que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Vocês são pessoas que amam a Jesus. E o terceiro aspecto dessa carta que ele escreve é para neutralizar as tensões que existiam entre os crentes judeus e gentios. De novo, judeus e gentios, porque, amados, Cristo fez algo impensável naquela época. Juntar crentes e gentios. Juntar aqueles que tinham certeza de que era o povo escolhido com aqueles que não eram o povo escolhido. Olha aqui como é que estava a cabeça desse povo nessa época. Então, Paulo, quando escreve para diminuir essas tensões, porque o povo judeu, eles sabiam historicamente, havia uma promessa para eles, como há uma promessa para eles, de que eles eram o povo escolhido de Deus. Eles tinham um espaço, né, diferenciado com o Senhor. E aí vem Jesus e junta os gentios com os judeus no mesmo lugar. A partir de então não tem mais judeu, não tem mais gentil, tem pecadores, tem salvos, tem redimidos, tem justificados. É isso que Cristo ensina e Paulo está enfatizando na carta que ele escreve. Mas imagina essa loucura. Imagina você olhar para o nosso auditório e pensar, poxa, aqui tem prostitutas, aqui tem ex-assassinos, aqui tem ex-mentirosos, aqui tem ex-adúlteros. Que é isso? É isso. Eu lembro que numa viagem que eu fiz, eu coloquei 2 pessoas no mesmo quarto, e uma dessas pessoas tinha se recuperado de algo muito difícil. E uma dessas 2 pessoas veio falar comigo, mas pastor, o senhor me colocou no quarto com fulano de tal é ex alguma coisa, como é que pode? Eu falei, amém, querida, que é ex. Seria complicado se eu te colocasse no quarto e a pessoa ainda fosse, né? Se a pessoa é ex, é passado.
E você, ex o quê? Eu sou ex um monte de coisa. Eu espero que você seja ex alguma coisa, porque nós temos uma vida antes de Cristo, uma vida depois de Cristo. Então, isso que Paulo está ensinando aos romanos. Olha, a partir de agora, queridos, não dá mais para diferenciar se você é judeu, se você é gentil. Para Cristo, não há mais essa diferenciação. Olha o que ele escreve para eles no verso 30 a 32 do capítulo 11. Olha que interessante, capítulo 11, 30 a 32. Ele diz assim, olha, em outros tempos, vocês gentios, nós, foram rebeldes contra Deus. Ele está dizendo assim, olha, vocês gentios, num outro tempo, vocês eram rebeldes, vocês não tinham a mínima chance de ter um relacionamento com Deus. É isso que ele está dizendo. Mas agora, por causa da desobediência deles, de quem? Dos judeus. Está dizendo, olha, porque os judeus se afastaram de Deus, porque os judeus não cumpriram com aquilo que haviam se comprometido, porque os judeus, ele está dizendo, olha, por causa da desobediência deles, judeus, imagina judeus e gentios lendo essa carta, vocês receberam misericórdia. E ele continua, agora eles são os rebeldes a Deus, quem? Os judeus, que era o povo escolhido por Deus, rebeldes a Deus, e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele, pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que todos tivessem misericórdia. Assim, olha, todos desobedeceram, judeus, gentios, todos. E Deus tem misericórdia deles, como teve de mim e de você. Então, Paulo está mostrando para aqueles homens que não tem mais isso. Ah, eu sou judeu, sou descendente de Jacó. Acabou. Para Deus, todos nós carecemos da misericórdia dele, judeus e gentios. É isso que Paulo escreve para orientar esse povo. Panorama aí de Romanos. Como eu disse desde o início, é possível você resumir essa carta com a palavra justiça. Todos os estudiosos que estudam a carta aos Romanos, ele mostra exatamente, essa carta pode ser resumida na justiça de Deus. Então, se você que está aqui nessa manhã quer entender um pouco mais da justiça de Deus, estude profundamente a carta de Paulo aos Romanos. Então, Paulo ensina e escreve para ensinar as boas novas, que as boas novas de Deus revelam como opera a justiça de Deus do começo ao fim, e que é algo dado por fé. Então, Paulo escreve exatamente isso. Olha, eu vou falar para vocês sobre a justiça de Deus, maior carência do ser humano, do início ao fim. Amados, Lutero, nosso reformador, um homem que entrou para a história como aquele que foi contra, não é, uma série de equívocos na história do cristianismo e propôs ali a reforma protestante, ela ocorre a partir disso. Lutero escreve sobre essa carta de Romanos e ele diz o seguinte, olha que interessante, Lutero, ele diz, eu realmente desejava entender a epístola de Paulo aos Romanos e nada ficou no caminho, a não ser a expressão justiça de Deus. Ele diz, olha, eu tinha um anseio e estudei profundamente essa carta, mas o que ficou para mim dessa carta foi justiça de Deus. E ele continua, porque eu entendia, olha que coisa interessante, porque eu entendia que a justiça pela qual o justo Deus age é de punir os maus. Ele está dizendo, olha, eu, Lutero, entendi o seguinte, Deus é justo. Se ele é um Deus justo, ele vai punir os maus. Se você não é justo, é mau, você vai receber a punição de Deus. Esse era o entendimento que Lutero tinha. E ele continua, meditei noite e dia. Pensei nisso o tempo todo, meditei noite e dia, até compreender que a justiça de Deus é aquela em que, por meio da graça e da misericórdia absoluta, Ele nos justifica. Ele nos justifica, nos declara justo perante Ele, pela nossa fé. Então, Lutero diz assim, olha, eu estudei, pensei, meditei, e quando eu olho para esse Deus justo, qual seria o correto? Ele punir o injusto, mas não, Ele me declara justo, porque eu criei, porque eu acreditei em Jesus Cristo. E aí Lutero termina dizendo assim, por causa disso, senti que renasci e adentrei pelas portas abertas do paraíso. Sabe o que aconteceu com Lutero?
ele deixou de ser alguém que vivia se autoflagelando, se autopunindo, se autojudiando, como falam na minha terra, para entender que, apesar de quem ele era, o Senhor o justificou. O justificou. E para ele, abriu as portas do paraíso, ele passou a ter outro entendimento da caminhada dele com Cristo. Querido, Deus te justifica através de Cristo Jesus, não importa quem você foi, nem o que você fez, nem o que você viveu. É isso que nós temos que entender, e é isso que a carta de Romanos nos mostra. Que eu e você tínhamos uma vida infeliz, triste, estávamos condenados, mas Cristo vem e nos justifica, nos tornou justos perante Deus. Se você não entendeu isso, você não entendeu a caminhada cristã. É isso que Lutero entendeu. Por isso que Lutero dá um grito. É por isso que Lutero muda a história do cristianismo a partir de um entendimento de uma carta como essa de Romanos. Então é isso, não entenda a justificação como a nossa justificativa para as situações do dia a dia. Então, toda vez que você ouvir falar de justificação, é que Deus te tornou justo perante Ele através de Jesus Cristo. Portanto, a maior carência do ser humano é como você pode se apresentar adequadamente diante de Deus, como você pode acertar a sua vida com Deus, sendo justificado, declarado justo, não é, diante de Deus. A partir disso, é isso que ele ensina. Então, essa é a grande questão abordada por Paulo nesta carta. E aí responde a nossa maior carência, a minha e a sua. Nós somos pecadores, justificados e aceitos pelo Senhor através de Cristo Jesus. Coisa maravilhosa, gente. Por isso que a carta aos Romanos mudou a vida de muitos homens. Eu citei alguns para você na minha mensagem do domingo passado. Porque eram homens sedentos de Deus, homens tementes a Deus, homens piedosos, mas que viviam o tempo todo ali, não é, atormentados pela vida que levou. Mas quando ele descobre essa justificação de Deus, transforma a vida, não é para pecar mais, não é para viver uma vida meia boca, não, é para viver uma vida na presença do Senhor, com tudo que tem direito, entendendo quem você era e quem Ele te tornou. É isso que tem que mudar a minha história e a sua história. É isso que tem que mudar a nossa trajetória. É isso que tem que fazer como Lutero. Abriu os meus olhos. Gente, eu estou vivendo num paraíso. Agora eu entendi tudo. Olha, caiu a minha cegueira e eu estou entendendo o que é uma vida com o Senhor. É isso que aconteceu. Então, Paulo, quando escreve, ele mostra isso, né? Em linhas gerais, ele responde essa questão ali aos crentes de Roma. Ele responde essa questão, né, de como ser aceitos aos olhos de Deus. Do verso 1, e aí você não precisa ler do capítulo 1 até o verso 3, depois você pode ler na sua casa, ao capítulo 3, verso 20, ele fala sobre perdidos no pecado. Paulo expõe o maior problema do mundo. Amados, qual é o maior problema do mundo? Todos somos culpados diante de Deus, judeus, gentios, religiosos, pagãos, moralistas, imorais. Estamos todos debaixo da ira de Deus, é isso que Paulo fala. Não tem um justo sequer, nem um justo. Eu sou honesto, amém, uma boa qualidade. Eu não sou uma pessoa irada, legal, fruto do Espírito. Mas não tem um justo perante Deus se não houver a justificação a partir de Cristo Jesus. É isso que Paulo fala nos 3 primeiros capítulos. Depois do 3 ao 5, ele fala sobre essa justificação, justificado pela fé. Deus providenciou uma maneira de suprir a nossa maior carência. Deus é lindo. Amados, esse Deus, nós não vamos conseguir entender nunca isso. Ele providencia uma justificação para mim e para você, ou seja, Ele providenciou uma maneira de suprir a nossa carência, ou seja, em virtude da vida perfeita, da morte substitutiva de Cristo, os pecadores, eu e você, que se arrependem e creem nele, são legalmente declarados justos, recebidos, aceitos diante de Deus. Eu e você não tínhamos acesso a Deus.
Mas Cristo vem e nos permite isso. É isso que Paulo está ensinando aos romanos. Do capítulo 6 até o 8, ele fala sobre santificado pelo Espírito, porque não é só justificado, não. Ele nos ensina como viver uma vida santificada. Então, os pecadores que foram declarados justos, na verdade, tornam-se justos por meio da obra transformadora do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Por quê? Porque nos liberta do poder e do domínio do pecado e da morte, possibilitando que nós possamos andar em novidade de vida, porque, amados, nós éramos dominados pelo pecado ou não? Éramos. O Espírito Santo que habita em nós nos liberta desse domínio. Nos liberta. O Espírito Santo que habita em nós nos possibilita viver uma vida de santidade. Basta que eu queira, basta buscar. Basta buscar. E ele continua, dos versos capítulo 9 a 11, escolhidos por Deus, a salvação não vem decisivamente por escolha ou esforço humano. Assim, não é por esforço humano. E essa é outra coisa maravilhosa. Mas pela graça soberana de Deus, pela graça soberana de Deus, tanto para judeus quanto para gentios, ou seja, não é pelo meu esforço, não é pela minha capacidade, não é porque eu sou bonzinho. Eu lembro a primeira vez que alguém disse que eu era miserável, eu quase infartei. Lembra, Toninha? Falei, como miserável? Como miserável? Sou bonzinho, não brigo com a Toninha, sou um bom marido, pago as minhas contas, sou trabalhador. Sabe aquela coisa do homem achar que ele é bom? E a ideia do ser miserável é isso aqui. Miserável porque está longe de Deus. Miserável porque está condenado à perdição eterna. Miserável porque você não pode estar na presença do Senhor, porque os teus pecados, não foram justificados por Cristo Jesus. Então, a salvação não vem decisivamente da minha capacidade. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, esquece. Lembra que eu disse na minha mensagem da semana passada sobre Paulo? Porque ele é um estrito cumpridor da lei. Lembra que ele era um fariseu? Na cabeça dele é o seguinte, se eu cumprir a lei, eu amo o Senhor de todo o meu coração. E se eu cumprir a lei, serei salvo. Se eu cumprir tudo que a lei diz, serei salvo. E aí vem Jesus e diz, não, nada disso, Paulo, esquece. Você não é salvo porque você é bom. Você é salvo porque Cristo morreu na cruz do Calvário e você o recebeu como Senhor e Salvador, por isso que você é salvo. E vai começar a acontecer na tua vida um processo de santificação, que é isso que está aqui. E por último, do capítulo 12 ao 16, ele fala da transformado pela graça. Então, os cristãos são chamados a oferecerem a Deus, ou se oferecerem a Deus, como sacrifício vivo e santo, servindo em novidade de vida na igreja e no mundo. Amado, se a tua vida não foi transformada, verifique se você se converteu de fato. Se você continua a mesma pessoa irada que você era antes. Você continua o mesmo mentiroso que você era antes. Você continua o mesmo preguiçoso que você era antes. Você continua a mesma pessoa de falar, sair da sua boca palavras que não edificam. Pense na tua conversão, se de fato você se converteu, porque há uma transformação pela graça. A graça nos transforma. Nós queremos servir ao Senhor, amamos servir ao Senhor, queremos estar na presença dEle. E eu tenho dito isso aqui, se a tua vida cristã é um peso, repense na tua conversão. Repense. Se tudo é mais importante do que estar na presença do Senhor, repense na tua conversão. Talvez você não tenha se convertido de fato. Talvez você tenha só falado de boca para fora, mas teu coração não está entregue ao Senhor. Você não ama ler a palavra, se você não tem os seus momentos de oração, se você não tem prazer nisso, repense, porque há uma transformação. Nós somos transformados pela graça, por essa graça que nos alcançou. É isso que aconteceu com Lutero, que já era um homem que temia o Senhor. Abriu os olhos. Nossa, eu entendi, agora eu entendi a minha caminhada. Então, Paulo começa saudando, e propondo para eles algumas coisas bastante interessantes. Fala sobre o verdadeiro evangelho, prometido desde o Antigo Testamento. Você leu a carta, você vai ver. Saúda os romanos, expressa o desejo de edificá-los na visita, pregar o evangelho com eles, levar outros a Cristo, porque eles se sentiam devedor, como eu disse.
Por isso que ele faz uma declaração para mim, que é uma declaração ousada, que é o tema da mensagem, que está aí nos versos 16 e 17, que é tremendo que ele fala aí no capítulo 1, versos 16 e 17. Olha o que Paulo disse, está aí na tela para você. Pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Gente, lembre-se de quem Paulo era. Nunca deixe de pensar em quem era Paulo. Paulo era um fariseu conhecido, um homem que eu contei um pouco da história dele a semana passada para você, ou seja, não era um Zé Ninguém que apareceu do nada, não, era alguém muito conhecido nesse meio. Um homem que perseguiu a igreja, que matou cristãos, perseguiu Cristo. E olha o que ele diz aí no verso 16: pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Não me envergonho, ele está dizendo. Eu sei o que eu fiz, mas eu sei quem eu sou hoje. Por isso eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro judeus e também gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Lembra da lei? Lembra dos homens bons, cumpridores, fiéis cumpridores, dizendo, olha, é pela fé em Cristo. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Está dizendo, olha, não me envergonho disso, não. Meus olhos foram abertos. Hoje eu entendo. Não me envergonho disso. E essa tem que ser a sua conduta de vida, não se envergonhar do Evangelho, aonde você for, com quem você estiver, aonde você, fazendo o que você estiver fazendo. Então, o argumento principal dessa carta, tem início com o principal problema do ser humano, o pecado. Todos pecaram. Todos pecaram. Judeus, gentios. Mas não somente o pecado, mas a ira de Deus contra o pecado, que existe justiça, é um Deus justo, santo. Santo. Um Deus que pune o pecador, e é o que ele está dizendo, ou seja, os pagãos imorais, e ele cita isso, aqueles que não têm a Bíblia, mas que não têm desculpa, porque Deus se revela a partir da natureza, nós sabemos disso. Vários povos adoram a Deus pela natureza, ou seja, Deus se revela através da natureza. Então, mesmo não tendo a Bíblia, não é desculpa. Ele fala sobre os moralistas civilizados, que creem que eles fazem tudo que é muito bom, e que isso é suficiente para Deus, ou seja, esses também estão condenados. Ele fala sobre os religiosos dedicados, que conhecem algo acerca da lei divina, mas não a praticam totalmente, ou seja, era o que Paulo vivia, né, numa obediência extrema, mas que não cumpria a lei. Então ele está dizendo, olha, não adianta, pagãos imorais, mesmo sem conhecer a Bíblia, estão condenados, os moralistas civilizados estão condenados, porque acham que vivem uma vida muito boa, talvez fosse eu no passado, os religiosos dedicados que conhecem a lei, que tentam vivê-la, mas não a praticam da forma que deveria. Em suma, ele está deixando claro aí, não é? Sobre isso, nos versos 9 e 12 aí do capítulo 3, ele diz assim, nos versos 9 e 12 do capítulo 3, pois bem, devemos concluir que nós, e ele era judeu, como eu disse para vocês, nós judeus somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirma as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer, ele está dizendo. E aí lá no verso 20 ele conclui dizendo assim, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Amados, eu e você não temos capacidade de viver baseado na lei. Ele está dizendo, olha, não, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. A lei mostra isso. Foi o que Paulo entendeu. Foi o que Paulo entendeu. Então o veredito de Deus é justo, todos somos culpados. Esse é o veredito, todos somos culpados. A culpa pelo pecado é o nosso principal problema.
Porque pecamos, todos pecamos, é o que ele diz. O perdão de Deus, a justificação diante de Deus é a nossa principal carência. Então, a sua principal carência, a minha principal carência é essa, nos tornarmos justos diante de Deus, vivermos essa justiça. Então, a justificação pela fé em Cristo, né, que é essa solução que Deus traz, e isso para mim é tremendo. De novo, é um Deus que nos ama a ponto de trazer uma solução. Não é simplesmente nos julgar, nos condenar, não é? Imputar sobre nós a sua ira. Não, Ele traz para nós uma solução, que é exatamente o que Paulo fala aí nos versos 21 do capítulo 3. Porque depois que ele mostra tudo isso na sua carta, ele expõe tudo isso para os judeus e gentios, ele coloca no verso 21, ele diz assim, olha que lindo, agora, porém, verso 21 do capítulo 3, agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados, ou seja, nos declara justos. E eu tenho repetido isso e vou repetir até o final, porque é isso que eu quero que você guarde dessa mensagem. Porque isso tem que mudar a tua vida. Esse entendimento tem que mudar a sua história. Você não era capaz, você não tem capacidade, você era um pecador, estava condenado à ira eterna, condenado ao inferno, e Deus te declara justo a partir de Cristo Jesus, Ele te justificou, e nós precisamos entender isso claramente. E ele continua. No capítulo 3, você pode ler em casa, ele fala sobre a justiça de Deus em Cristo. No capítulo 4, ele fala como o exemplo de Abraão desenha a justiça de Deus, né, de todos aqueles que recebem pela fé em Cristo. No 5, ele declara os benefícios de você ser declarado por Deus, justo por Deus. Ele fala sobre a paz com Deus, fala sobre a alegria na tribulação, ele fala sobre a salvação da ira vindoura de Deus, ou seja, ele vai te mostrando isso passo a passo. Então, preste atenção, estude essa carta, leia esta carta, que você vai ser grandemente abençoado por ela. Lá no capítulo 7, ele explica que não estamos mais na escravidão da lei, não é? Que nos mantinha cativos e condenados, ou seja, ele nos dá uma solução para isso. Lá no capítulo 8, ele descreve a obra transformadora de vida do Espírito Santo ao nos libertar do poder do pecado e da morte, nos tornando filhos de Deus, vitoriosos sobre o pecado. Depois você pode ler o capítulo 8 com calma, ele vai te mostrar que há uma capacitação do Senhor para que você possa perseverar em meio ao sofrimento, também uma ajuda de Deus a orar e, sobretudo, nos garantindo esta eterna, né, essa gloriosa salvação em Cristo Jesus. Então, leia com calma, eu quero te orientar, porque é muita coisa para a gente pensar em 50 minutos de mensagem. É uma carta que, se você for ler os comentários, você vai ficar assustado. Tem comentários aí de 5, 6 volumes só sobre Romanos. Mas é uma carta linda, é uma carta que eu e você temos que colocar como nossa leitura constantemente para entendermos isso. E, finalizando, como é que eu coloco, então, em prática essa justiça de Deus, que é a nossa maior necessidade? Então, como a maioria das cartas de Paulo, nós vamos ver, se Deus nos abençoar, todas elas, quando ela vai caminhando, aí, quando as cartas de Paulo elas vão caminhando para o final, ela traz para a gente uma sessão de aplicação prática do que fazemos com toda essa informação que ele nos traz. Então, Romanos, do capítulo 12 ao 16, ele trata de demonstrar a aplicação da justiça de Deus na prática da vida comum, não é? Ou seja, à medida que recebemos essa maravilhosa graça da salvação de Deus, né, nós somos empoderados, e é a palavra correta, empoderados pelo Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. E a única coisa, então, que nos resta, amados, a nós cristãos, é viver em novidade de vida. Guarde essa palavra.
novidade de vida. Nós temos que ter novidade de vida. É uma nova vida, é uma nova caminhada, é um novo entendimento. As pessoas precisam ver em nós pessoas com novidade de vida, uma outra vida, contrária ao que nós vivíamos no passado. Então, Romanos traz isso. Lá no capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz assim, e é um dos textos mais conhecidos de nós, ou mais conhecidos para nós aí em toda a nossa história cristã, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Ele está dizendo, olha, vocês estavam condenados, vocês não tinham justificativa, vocês estavam caminhando para o inferno, vocês não podiam estar na presença de Deus, mas Ele providenciou uma justificação para vocês. Cristo os tornou justo na presença do Senhor. É isso que a carta diz. E aí ele termina, não a carta, mas ele fala aqui no verso 12, que nós temos que entregar o nosso corpo como um sacrifício ao Senhor. E ele continua, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não é cantando louvores, também é uma forma de adorá-lo. Não é pregando a palavra, também é uma forma de adorar. Mas ele está dizendo que a verdadeira adoração a Deus é quando eu me entrego completamente a Ele. E ele diz assim no verso 2, que é muito conhecido, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Vocês não têm mais nada com este mundo, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, Romanos, vocês não têm mais nada com o que Roma diz que é bom. Nós não temos mais nada com este mundo, amados. Porque se nós entendemos o que Cristo fez por mim e por você, não temos mais nada com este mundo. É isso que ele está dizendo. Olha, não imitem o comportamento, os costumes. Por que nós não estamos imitando o comportamento deste mundo? Por que as nossas carências ainda estão ligadas ao que este mundo oferece? Por que nós ainda temos práticas deste mundo que não agradam a Deus? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer, é a pergunta que você tem que fazer. Por que eu ainda tenho necessidade de coisas deste mundo? Para me sentir feliz, realizado, suprido, com as minhas carências supridas. Se esse Deus que me resgata, que não poupou nem o seu próprio filho em amor a mim, ele diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas permitir, mas deixem, que é o que ele diz aí, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Permita que Ele mude a forma de pensar. Então, muda a forma que nós nos enxergamos ou enxergamos a nós mesmos. Não se considere melhor do que realmente você é. Seja honesto na sua autoavaliação. Muda a forma que nós nos relacionamos na igreja. Viver como um corpo, viver como uma família, todos somos membros unidos, servindo e amando. Ou seja, tem que mudar a nossa forma de caminhar como família. Porque Ele não justificou somente a mim, justificou você, todos que estão aqui. Tem que mudar a forma de tratar aqueles que nos perseguem. O Senhor ensina sobre isso. Se tem que mudar a minha mente, a minha forma, tem que mudar. Tem que mudar a forma com que nos organizamos como sociedade. Submetendo-nos às autoridades, vivendo em amor com o próximo, dando bom testemunho na minha forma de caminhar, na minha forma de agir. Tem que mudar a forma como respeitamos as liberdades uns dos outros, não concordar com o pecado, mas respeitar as liberdades, não concordar com as práticas, mas amar o pecador, é isso que o Senhor nos chama a fazer. Ter coragem de dizer aquilo que cremos, não ter medo de se posicionar, porque servimos a um Deus que mudou a nossa forma de pensar, mudou a nossa mente. Então, essa é a nova gente,
eu e você, nova gente, que a justiça de Deus inclui na igreja e que injeta nesse mundo que está aí. Essa nova gente que nós temos que sair daqui, essa nova gente tem que fazer diferença aí fora, na caminhada. Então, Paulo termina descrevendo os propósitos dele para a carta, os planos da sua viagem missionária, tem lá as suas palavras de despedida, né? E essas palavras, se você for analisar e ler aí, a partir do verso 16, mostra esse sentimento forte de comunidade que a igreja primitiva nutria, né, em todo o mundo. Eles se consideravam mesmo pessoas cristãs quando se encontravam, se protegiam, cuidavam uns dos outros, recebiam, ajudavam na caminhada, né? Tanto que lá no verso 25 a 27, Paulo termina louvando e agradecendo a Deus no capítulo 16, versos 25 a 27, ele diz assim: toda glória seja a Deus, que pôde fortalecê-los, irmãos romanos, como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou o seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram, e o Deus eterno ordenou, é anunciado aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Toda a glória, para sempre, ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém. É assim que Paulo termina a carta. Qual a sua maior carência? Like? Abraço? Afago? Reconhecimento? Tapinha nas costas? A maior necessidade do ser humano é a justiça de Deus, amados em Cristo. Essa é a minha maior necessidade, a sua maior necessidade. Ela te salva do pecado. Vou repetir. A justiça de Deus te salva do pecado, declara você justo diante de Deus, enche você de fé nas promessas de Deus para vencer o mundo e vencer o pecado, torna você uma nova criatura, insere você na igreja, ao passo que injeta você na sociedade para fazer diferença para a glória de Deus. É isso que a justiça de Deus faz na minha vida e na sua vida. Lutero fala a respeito dessa carta, que ele diz que apenas um homem humilde pode receber a palavra de Deus. Apenas um homem humilde pode receber a palavra de Deus, porque tem que cair por terra tudo aquilo que você pensa. Tem que cair por terra toda a sua autoavaliação que você faz de você mesmo. Tem que cair por terra todo o seu entendimento, toda a sua cultura, tudo aquilo que faz com que você ache que você é alguém especial. Só um homem humilde pode receber de fato a palavra de Deus. Eu quero terminar citando John Piper sobre essa carta, um outro homem tremendo que Deus usa poderosamente. Lembrando que Cristo, a justiça de Deus, é o único capaz de suprir sua carência, de perdão pelos seus pecados, salvação da ira de Deus, traz um amor real para a tua caminhada, uma comunhão verdadeira, um sentido profundo para que você possa viver a vida. John Piper descreve essa carta de Romanos da seguinte forma, preste atenção. Ele diz que nós temos que ser, não é? Qual é a nossa resposta apropriada quando estudamos Romanos? Então, deveria ser a minha resposta e a sua resposta. Ele diz assim, olha, todos aqueles que estudam a carta de Romanos, entendem essa carta, ele precisa ser profundamente sóbrio pela terrível severidade de Deus. Entender a terrível severidade, o quanto nós temos um Deus que, apesar de justo, amoroso, é severo. Ser profundamente sóbrio pela terrível severidade de Deus. Ficar humilhado até o pó pela absoluta dependência que temos de sua misericórdia incondicional, ou seja, sem essa misericórdia não somos nada. Ser irresistivelmente
atraído pelo infinito tesouro de sua glória, pronta para ser revelada aos vasos de glória. Assim, diz Piper, seremos movidos a abandonar toda a confiança nas características ou realizações humanas. E nós confiaremos somente à misericórdia. E ele termina, na esperança de participar da glória de Deus. Estenderemos essa misericórdia a outros, pregando as boas novas, para que vejam nas nossas boas ações e deem glória ao nosso Pai que está no céu. Esse tem que ser o meu comportamento, o seu comportamento, depois de estudarmos e entendermos a carta de Paulo aos Romanos. Justiça de Deus, essa é a nossa maior carência, e só pode ser suprida por Ele. E você entenda isso nessa manhã, no estudo dessa carta tão preciosa que Paulo escreve aos irmãos de Roma, e que é tão atual para os nossos dias de hoje. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar contigo. Deus amado e querido, obrigado mais uma vez pelo nosso irmão Paulo, pelo privilégio, Deus, de escrever algo inspirado pelo Senhor, uma carta tão preciosa como essa, que tem mudado, Deus, a história de tantos homens ao longo da história e que muda a minha e a vida e a história desses que estão aqui e daqueles que estão em casa. E nós possamos, Deus, como John Piper disse, entender a seriedade da nossa caminhada com o Senhor. Da mesma forma que Lutero disse, Pai, que ao ler esta carta, ele abriu os olhos, ele pôde viver como se estivesse às portas do paraíso. Pai, que assim seja o nosso entendimento. Que a nossa caminhada com o Senhor, Pai, seja algo sério, seja algo sólido, seja novidade de vida de fato. Que nós não continuemos, Deus, a depender de coisas deste mundo. Como o próprio Paulo fala em Romanos, que nós não devemos viver tomando a forma deste mundo. Pai, ajuda-nos nisso. Senhor. Que este mundo seja para nós só um lugar onde estamos, que precisamos caminhar nele, que precisamos trabalhar nele, que precisamos viver nele. Mas sabendo que aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso destino final. Nós vamos estar contigo, Deus, por toda a eternidade. Por isso, ajuda-nos a viver nesta terra, Pai, entendendo quem somos, dando um bom testemunho, levando outros a te conhecer, viver de fato em novidade de vida. Ajuda-nos nisso, Pai. Essa é a minha oração. Que o estudar essa carta de Romanos possa abrir os nossos olhos de fato. Nós possamos, Pai, ter um entendimento definitivo de que o Senhor nos amou a tal ponto que mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz no nosso lugar para que tivéssemos vida, para que fôssemos justificados diante de Deus, para que pudéssemos nos apresentar diante de Deus, Pai, e que os nossos pecados não fossem mais vistos, que a nossa vida do passado fosse perdoada e que nós pudéssemos viver na Tua presença por toda a eternidade. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado pela exposição da Tua palavra. Mais uma vez, obrigado pela liberdade que temos, Pai, de estudar a Tua palavra, de aprender através da Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a cumpri-la. Ajuda-nos, Pai, a viver. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida que traz alegria ao Teu coração. Livra-nos, Pai, de uma vida hipócrita. Livra-nos, Pai, de sermos religiosos, domingo após domingo, dia após dia. Mas que a nossa vida, nosso coração esteja de fato entregue no Teu altar. Esta é a minha oração. Esse é o meu agradecimento ao Senhor, Pai, por mais uma exposição da Tua palavra. Eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos.